Quero desejar o meu feliz sábado à igreja. Feliz sábado. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Também a irmã Cristiane, que se faz presente no auditório aqui na igreja. Obrigado pelo convite, irmã. Ela estaria pregando nesta manhã. E agradeço pelo convite. Prontamente recebi o convite, aceitei o convite. Que Deus seja louvado, glorificado, a Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Amém? O hino que a congregação cantou tem a letra do refrão diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Você tem contado as bênçãos? Você tem falado a respeito daquilo que Deus tem feito na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus? Nesse momento eu quero abrir a Bíblia juntamente com a igreja, e eu gostaria que a igreja, assim que achasse o texto, dissesse amém, tá certo? Eu deixei a Bíblia fechada porque eu quero abrir junto com você a procura do texto. O primeiro texto está no Evangelho segundo Mateus. Quando acharem, não esqueçam de dizer amém. Amém. Mateus capítulo 8, versículo 28 até o 34. Amém. Amém, igreja? Amém. E depois, se você tiver uma página ali, você pode usar o seu dedo indicador. Nós vamos para o segundo texto que está em Marcos, ok? É o mesmo texto, relata a mesma história, mas no livro de Marcos, no capítulo 5, você vai encontrar a história mesmo também, segundo escreveu o evangelista Marcos. Todos encontraram Mateus capítulo 8. A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele, Jesus, chegado a outra margem, 28, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia atravessar aquele caminho. E eis que gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, estava passando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios se rogaram: se nos espere, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e chegaram à cidade, contaram todas essas coisas e o que iria acontecer aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogavam que se retirasse da terra deles. O segundo texto que nós vamos ler é a narrativa segundo Marcos. Desta vez nós vamos começar aqui no versículo 18, do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Ouço folhear das páginas da Bíblia. A minha igreja, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado,
que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Se você prestou atenção, você vai perceber que quando Marcos narra a história da cura dos endemoniados, plural, ele fala da cura de quantos endemoniados? 2. Perceberam? Quando o relato segundo Mateus, 2 endemoniados. Quando você vai para Marcos capítulo 5, nós lemos aqui no final da história, você percebe o mesmo relato, é o mesmo contexto, a mesma descrição, se trata do mesmo cenário, mas aqui tem algo diferente. Aqui fala da cura de quantos endemoniados, segundo Marcos? Quantos? Marcos? 1. Eu faço a pergunta para a igreja: Jesus curou 1 ou 2 endemoniados? Ele curou 1 ou 2? Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus não se contradiz. E nós vamos, no decorrer do sermão, entender essa aparente contradição aqui da palavra de Deus. Irmãos, eu estava pesquisando, procurando um título para o sermão desta manhã, e o título eu encontrei aqui, no versículo 19, versículo 20, e o título do sermão desta manhã é Proclamando em Decápolis. Proclamando em Decápolis. Irmãos, a história do endemoniado, ela não começa no capítulo 5 de Marcos. Existe uma ordem aqui. Ela começa no capítulo 4, quando Jesus acalma uma tempestade. Interessante, irmãos, que naquele dia, Marcos 4, 35, foi um dia muito cansativo na vida de Jesus. O dia que antecede a cura do endemoniado foi um dia em que uma numerosa multidão sentou-se à beira do mar da Galileia para ouvir os ensinamentos de Jesus. Era muita gente. E Jesus, então, aqui pelo capítulo 4, segundo o capítulo 4 de Marcos, nós vamos ver que Jesus contou ali algumas parábolas, explicou algumas parábolas, era a metodologia de Jesus, era o método que ele tinha para tornar mais fácil o entendimento do reino de Deus. Temos aqui a parábola da candeia, a parábola da semente. E se você estudar o livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 36, você vai perceber que Jesus não apenas ensinou, mas Jesus também curou, no dia que antecedeu a cura de um endemoniado. Ele é conhecido como o endemoniado gadareno. E Jesus agora, irmãos, já cansado, Jesus tivera pouco tempo para descansar naquele dia tão agitado, de pregação, de ensinamento, de cura. Jesus estava já exausto, Jesus estava extenuado, faminto, ele estava com fome. E Jesus então ele dá a seguinte ordem: vamos para a outra margem. Na verdade, Jesus ele estava a princípio procurando um pouquinho de descanso. Um pouco de descanso. Interessante, irmãos, que Jesus despede as multidões, mas se Jesus, irmãos,
estava cansado de tanto pregar. Quando estudamos a natureza de Jesus, entendemos que existe uma tecnologia chamada de, agora está fugindo o nome, debilidades inocentes. Jesus ele tinha debilidades inocentes. O que é isso? Jesus era o Filho de Deus, mas ele sentia cansaço. Jesus era o Filho de Deus, mas ele sentia fome. Jesus era o Filho de Deus, mas ele sentia sede. Jesus era o Filho de Deus, mas ele sentia medo. Você está percebendo o aspecto humano em Jesus? Filho de Deus. Mas se Jesus, irmãos, estava cansado de pregar, cansado de ensinar, o povo não estava cansado de ouvir. Quando Jesus toma a decisão para atravessar para a costa oriental, para o outro lado, para o território de Decápolis, diz que tinha alguns barcos ali que resolveram seguir Jesus, queriam continuar ouvindo Jesus, queriam continuar aprendendo sobre Jesus. Jesus então pega o barco rumo a Decápolis. Decápolis, você vai perceber que era um território pagão, criavam-se portos ali. Você vai perceber que Decápolis era um território, uma região supersticiosa. Obrigado, irmão. Você vai perceber tudo isso no decorrer do sermão. Mas enfim, Jesus vai para uma região e barcos estão seguindo Jesus. Irmãos, quando a tempestade chega, ela não aterroriza apenas o barco onde Jesus está, ela aterroriza os barcos que estão seguindo Jesus. O barco de Jesus à frente, os barquinhos atrás. E eu aprendo, irmãos, aqui, e você vai perceber, e aqui não precisa ser teólogo, aqui não precisa ser pastor, aqui não precisa ser PhD, mas pela simples leitura superficial do texto, você vai perceber que essa tempestade foi enviada pelo diabo. Você não precisa ser culto, conhecer livros. Basta ler o texto. Eu aprendo, irmãos, que, e você vai entender o porquê daqui a pouco, você vai entender o porquê daqui a pouco, e quando você começar a perceber o porquê que essa tempestade foi enviada pelo diabo, você diga misericórdia. Quando você começa a entender. E agora, irmãos, a Bíblia ela tem relatos de tempestades enviadas por Deus. Você lembra a história de Jonas? Lembra? Deus falou: Jonas, você vai para. Ele foi para onde? Foi para o rumo contrário, direção errada. Deus mandou uma tempestade. Uma tempestade de vento. Você conhece a história? Eu preguei aqui. Você sobre isso. Se você passar uma página e para Marcos capítulo 6, versículo 45, você vai perceber, irmãos, que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Passa uma página. E a ordem de Jesus é que eles fossem para Betsaida. 6:45. Agora a ordem não é para Jonas, a ordem é para os discípulos. Betsaida. Mas se você pegar o mesmo relato, segundo escreveu João, eles vão em rumo a Cafarnaum. Irmãos, Betsaida é Betsaida. Cafarnaum é Cafarnaum. Veio outra tempestade. Só que agora Jesus vai aparecer andando sobre. Vocês conhecem a história? Andando sobre as nuvens. Depois da tempestade vem o quê? E depois da bonança vem o quê? Talvez alguém aqui esteja entendendo. Quando você vai para onde Deus não anda, Deus envia, tem. Mas quando você vai para onde Deus ordena, Deus também o quê?
Quem orientou, quem deu a ordem para passar para o outro lado? Quem deu a ordem? Gente, ele diz: passemos para o outro, para a costa oriental, território de da tempestade dele. Ai, irmãos, como eu gostaria de ouvir uma amém dessa igreja. Sabe o que é? Me fala fervoroso. Porque, irmãos, se você pegar Mateus 16, o dia fora tranquilo, sim. Agradável, calmo, o mar aprazível. Por que em Mateus 16? Porque em Mateus 16, os fariseus e saduceus pedem um sinal. Olha só que interessante. Esses homens, e alguém está achando que eu não estou fugindo do assunto, você vai entender agora? Porque eles pedem um sinal. E Jesus fala assim: olha, chegada a tarde, dizeis, haverá tempo bom, porque o céu está aberto. Os fariseus e saduceus eram também meteorologistas. Mas, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho. Irmãos, a questão aqui não é intensidade. A questão aqui, haverá ou não tempestade? Entende? Qual é a questão aqui? Naquele dia, irmãos, que antecedeu a cura do endemoniado, o céu estava, que cor? De manhã, avermelhado. À tarde, avermelhado. No final da tarde, quando Jesus dá a ordem, convoca os discípulos a ver, não havia previsão de tempestade. Entende? Não tinha. Tudo tranquilo. Quando Jesus entra no barco, tudo tranquilo. Mas quando você está preparando o amém, né? Quando Jesus, ele dorme, o tempo muda, o tempo vira. E agora parece que o barco vai. Irmãos, essa tempestade foi enviada para destruir, acabar. O demônio está irado. Diz o texto, Pedro, que estava no barco, que ele ruge como o leão, procurando alguém para estraçalhar. Mas tem uma coisa, irmãos: Jesus dormindo, na sua natureza humana, com as suas debilidades inocentes, ele tem mais poder do que todo o exército do diabo. Amém, igreja? Amém. Jesus tem mais poder dormindo do que o diabo e todo o seu exército acordado e batalha. Irmãos, Jesus diz assim no texto, ele dá uma ordem, e eu gosto da palavra aqui de Jesus, porque ele fala assim: cala-te, aquieta-te. Ele deu a ordem para o vento. Eu nem sabia que o vento tinha boca, né? Eu vi, porque ele ouviu a ordem e aprendeu e fez bonança. A palavra cala-te, se você voltar para a Bíblia, aqui no capítulo 2, verso 26, 25, foi a mesma expressão que Jesus usou para curar o endemoniado. Cala-te. A mesma expressão que Jesus usou para acalmar a tempestade foi a mesma expressão que ele usou para curar o endemoniado. Ou seja, a tempestade estava demônio. Foi o mesmo termo. E assim como os demônios obedeceram a voz de Deus, assim aconteceu também com a tempestade. Irmãos, quando Jesus chega, eu vou tentar aqui descrever o cenário. Chega do outro lado, estão desembarcando Jesus, seus discípulos,
Os barcos que estão seguindo Jesus, a mesma coisa. Surgiu uma cena horrível. Uma cena aterrorizante. De um homem possesso. De dois homens possessos. Irmãos, quando aqueles homens viram Jesus, o texto diz assim que eles saíram do sepulcro. Eu estou seguindo Mateus, daqui a pouco eu vou entrar em Marcos. Ao encontro de Jesus. E quando eu estudando, irmãos, esse texto, eu falei, não está errado. Aqui o autor errou. Eu pensei, irmãos, na minha ignorância. Porque eles não saíram ao encontro de Jesus. Eles saíram de encontro. Eles não saíram para abraçar Jesus. Eles não saíram para dar glória a Deus. Eles saíram para despedaçar Jesus. Quem estava pela frente, os discípulos. Mas naquele momento eu entendi, pessoal. Eu entendi. Que houve um momento de luz de Deus. Houve um momento de sanidade. Mas quando aqueles homens, irmãos, vão até Jesus, reconhecendo o Cristo, o Messias, diz que rapidamente os demônios tomam o controle daquela mente. E agora aqueles homens que a princípio sairiam ao encontro de Jesus para gritar socorro, estão indo agora para despedaçar. Animação. Os discípulos pegam os pés de terra. Verdade, irmãos, os discípulos saem correndo, ficam com medo. Não é só os discípulos que estão correndo. O povo sai correndo e de repente os discípulos percebem que Jesus não está entre eles. E eles olham para trás e Jesus estava no mesmo lugar, parado. Mas agora o homem que saiu correndo para eles estava já curado aos pés de Jesus. Eles perderam o melhor da cena. Eles perderam o milagre. Porque é assim, irmãos, tem dois sentimentos que eles não se misturam. Ou você tem fé ou você tem medo. Não tem como você ter fé e você ter medo. Quem tem fé não tem medo. Mas quem tem medo não tem fé. Perdendo o milagre. Perdendo para mim um dos 7 maiores milagres de Jesus. Perderam. Porque tiveram medo, não tiveram fé. E por isso saíram correndo. Aqueles homens, irmãos, eu estava lendo desejado, saíram para despedaçar, para destruir, rangendo os dentes, espumando. Imagina a cena: olhos brilhantes, cabelos longos e emaranhados. Os demônios tinham tomado tanta conta, porque era uma legião, porque desfiguravam-lhe a aparência humana. Pareciam bichos, pareciam feras. Não tinha ali, irmãos, fisionomia, alguma coisa que lembrasse o ser humano. Talvez você também correria, talvez se estivesse lá, talvez ele correria. Mas esqueceram que Jesus estava. Esqueceram que Jesus tinha curado gente no dia anterior, que tinha acalmado a tempestade. Esqueceram disso. E agora, irmãos, aquele homem, ele vai para adorar Jesus. Mas você sabe que o diabo não adora Jesus, né? Você conhece a história de Lúcifer? Não, ele não adora Jesus. Então, quando você lê que o homem foi para adorar Jesus, foi um momento de rápida lucidez. Mas o demônio impediu de que dos lábios daquele homem saísse glória a Deus, saísse uma aleluia,
Saia louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Não saiu isso? E agora eu vou explicar por que é 2. Porque agora eu vou voltar para Mateus. Então a primeira resposta é que eram 2 endemoniados, não eram só. Já respondi, agora preciso explicar, porque eram 2 e não 1. Eram 2. Talvez você pense, é porque Mateus era discípulo de Jesus. João, Marcos e Lucas não eram. Lucas ouviu de alguém que viu, que ouviu. Não é só por isso. Interessante que se você pegar o texto de Mateus capítulo 5, essa história é contada em 20 versículos. 20. Mas se você pegar essa mesma história, no relato de Marcos, né? Versículo 1 até o versículo 20. Mas se você pegar essa mesma história no relato de Mateus, essa história, a mesma história, é contada em apenas 7 versículos. Esse mesmo menino, 7 versículos. Agora eu pergunto, qual é o relato mais completo? É o de Mateus, ou é o de Marcos, ou de Lucas? Lucas é 14 versículos. Qual é o relato mais completo? De Marcos. Marcos que falou Marcos? É de Mateus. Sabe por quê? Irmão, se você pegar uma Bíblia na ordem cronológica, eu estou explicando porque eram 2. O primeiro livro não é o livro de Mateus. O primeiro livro é o livro de Marcos. Ou seja, quando Mateus escreveu o seu livro, já existia o livro de Marcos. Então Mateus, ele não quis ficar repetindo, porque o livro de Marcos já era conhecido. Então Mateus, ele falou, eu não vou ficar repetindo que o homem estava nu, né? Das cadeias, assim, algumas coisas, ele não repetiu. Mas ele traz 2 informações importantes, porque a primeira informação está aqui, ó. A primeira informação que Mateus traz está no capítulo 8, versículo 29. Eu gostaria de colocar isso na tela, porque os discípulos, os demônios, fazem uma pergunta, e a pergunta é assim: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Por que essa pergunta é importante? Faço uma outra pergunta para a igreja. Jesus iria em Decápolis? Ele atravessaria o mar? A reclamação aqui não é porque Jesus foi lá. A reclamação aqui é porque Jesus foi lá antes do tempo. Você percebeu, irmãos, o que Jesus foi fazer em Decápolis? O que ele foi fazer em Decápolis, irmãos? Que igreja? Ele foi só curar o homem. Você percebeu isso no texto? Jesus, irmãos, não foi fazer nada a mais, nada a menos do que curar um homem. Só que Jesus foi antes do tempo. Os demônios estão falando assim: olha, não é que você ter vindo agora. Você veio cedo demais. Por isso que eles tentaram inundar o barco. Por isso que os discípulos tiveram medo. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus tem a hora certinha. Deus nunca atrasa. Tudo que Deus faz, Ele faz na hora certinha. Então, qual é o dado novo? 2 homens. Qual é o dado novo de Mateus? Vieste antes do tempo. Não era para ter vindo agora. Era para ter vindo daqui 9 ou 10 meses depois. Porque nós não vamos terminar com Marcos 5, nós vamos terminar com Marcos, o capítulo 8, quando Jesus multiplica os pães, capítulo 7. E agora você vai entender, se você ainda não entendeu. Porque o relato de Mateus é mais completo. Porque ele diz que são 2 homens. E porque ele disse
ele relatou que Jesus, os demônios disseram para Jesus que Jesus foi antes do... Irmãos, para Mateus, o que importava para Mateus? Era mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. O importante para Mateus era mostrar para onde os demônios. O importante para Mateus era mostrar a autoridade de Jesus sobre os demônios. O importante para Mateus é mostrar a reação de uma cidade diante de uma cura, porque Jesus, irmãos, foi enxotado. Você tem que entender o foco de Mateus. Mateus quer mostrar que Jesus é Deus, que Jesus tem poder sobre os demônios, e que muitas vezes o ser humano ele tem uma reação dessa diante do milagre. A gente vai entender o porquê dessa reação. Você percebe que Marcos não fala nada de pecado? Você percebeu aí? Não fala, olha, que o homem queria ser. Ah, irmãos, Mateus não fala, mas Marcos fala. Porque o objetivo de Marcos, porque a história para Mateus, dentro desse raciocínio, ela termina com Jesus sendo enxotado de uma cidade. Jesus sendo, o povo pedindo para Jesus sair da cidade. Afinal de contas, os porqueiros foram comunicar aos donos dos porcos, foram comunicar aos patrões dele o prejuízo que tiveram. Era uma cidade materialista. Vamos explicar. Ai, mas quando os porqueiros chegaram, viram ali o prejuízo que tiveram. Quero lembrarmos, como eu disse no início, uma cidade pagã, uma região menos habitada comparada com a parte ocidental do Mar da Galileia, uma região em que tinha muito mais pagãos do que judeus, por isso que podia cuidar de corpos ali. Um lugar supersticioso, onde não conhecia a palavra de Deus, porque eles não tiveram tempo de ouvir Jesus pregando ali. O endemoniado teve, os endemoniados eles não. Irmãos, quando os demônios pediram para que fosse expulso para os porcos, eles estavam querendo tirar o foco de Jesus, tirar o foco da mensagem. Entende? Foi por isso que Jesus foi expulso dali, porque o foco agora não era o milagre, mas o prejuízo. O inimigo trabalha, irmãos, ele tirou o foco da cura e colocou o foco no prejuízo, o foco da cura dos homens, e colocou no prejuízo dos donos dos povos. É povo supersticioso, o homem acabou de chegar, já causou um prejuízo dele. A pessoa não pode ficar aqui, a pessoa tem que ir embora. A primeira vez, pé frio. Mas Marcos quer salientar que o homem foi proclamado. Irmãos, quando eu escolhi o texto proclamando em Decápolis, eu escolhi o texto de Marcos, porque a história para Marcos não termina aqui. Não termina numa cidade que ainda não conhece Jesus, supersticiosa porque não conhece Jesus, usada pelos donos dos porcos, por causa do prejuízo que tiveram. Não termina aqui. Termina aqui com o homem indo para Decápolis proclamar. O título do sermão, proclamando em... Mas você prestou atenção? Jesus não mandou ele para Decápolis. Jesus mandou ele para casa os seus, para a sua família. Irmãos, eu estou aqui já tentando terminar. Eu quero só dizer que eu não consigo decorar as 10 cidades que compõem Decápolis. O meu raciocínio não está tão legal assim, mas eu tenho aqui, irmãos, as cidades que fazem parte de Decápolis: Damasco, Filadélfia, Rifânia, Tóquio, Betseã, Gadara, Pela, Sion, Gesara e Canata.
Gadara é a cidade mais importante, porque é onde se resolviam as questões políticas. As questões políticas do território de Decápolis eram resolvidas em Gadara. Isso é mais importante, pelo menos na visão política. Mas o homem foi. Irmãos, quando Deus faz um milagre na nossa vida, nós não contamos só para a nossa família. Nós não contamos só para os nossos vizinhos. Nós não contamos só para os nossos familiares. Quando Deus opera um milagre na nossa vida, nós contamos a todos. E aí eu peço para a gente agora já caminhar para o final, capítulo 7, verso 31 de Marcos, diz assim. Só passar uma página. Amém, igreja? De novo, retirou-se das terras de Sidom, que foi das terras de Tiro, por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Jesus foi embora. Mas sabe o que aconteceu ali? Antes de Jesus ir embora, o povo da cidade viu aqueles homens que andavam nus, vestidos, assentados aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus. Irmãos, não deu muito tempo, porque logo os donos dos porcos surgiram ali na cidade. Quem cuidava dos porcos foram avisar. O problema é que não vieram só os donos dos porcos, a cidade veio, a população veio. Jesus não teve muito tempo para ensinar a doutrina para eles. Jesus não teve muito tempo para falar de sábado para eles. Talvez Jesus não falasse de dízimo para eles. Talvez Jesus não falasse de carne de porco para eles. Eu não sei o que Jesus falou para eles. O que importa é que Jesus falou. E eles foram contar o que Jesus havia feito na vida deles. Então você que conhece o livro cabeleireiro, né? Começando por essa semana, eu falei, não vou pregar. Um dia eu estava cortando o cabelo com ele, ele falou para mim, eu gostaria muito de ter, falar, pegar um microfone, pregar, mas eu não faço. Mas um dia ele contou para mim o testemunho que ele deu na quadra, já indo me lembrar. Eu tenho a permissão dele, viu? Para estar falando isso. Tenho a permissão dele. Ontem ele confirmou, pode falar. Um evento que a igreja adventista fez. Ele foi lá dar o seu testemunho de libertação. O inimigo trabalha de várias formas. Ei, mãe. Ei, pai. Ei, irmão. Talvez você não está vendo seu filho. Você está olhando aqui para a igreja, principalmente para a igreja. Não está vendo o seu filho aqui. Mas Deus tem poder de libertar. Ei, filho, talvez você não está vendo tua mãe aqui, sentada no banco da igreja. Mas Deus tem poder de libertar. Ei, irmão, talvez você não tenha que seja vendo alguém, porque está preso nos vícios, nas drogas, na prostituição, na publicidade. Mas Deus continua tendo poder. Eu não vou dizer que Deus ainda tem, porque o poder dele é infinito. Ele ainda, não é que ele ainda tem, ele continua tendo poder de Deus. Amém, Deus? Amém. Da mesma forma que Deus libertou aqueles dois homens, Deus também tem o poder de libertar aqueles que estão presos nos vícios, nas drogas, na prostituição. Mas Deus quer, se você contar bem assim, capítulo 8, verso 1, naqueles dias, Jesus curou ali um surdo lugar no território de pecado. Irmãos, o poder do testemunho é muito forte. Eu falei assim, ô Luizinho, rapaz, não existe argumentos, irmãos, que destrua o poder de uma vida transformada. Não existem argumentos humanos que denigrem a imagem de uma vida transformada. Não existe nada, não existem as forças do inferno que destrua o testemunho de uma vida que foi transformada.
Interessante, irmãos, que o texto diz assim, capítulo 5, né? Aqui, anuncia aos teus como o Senhor teve compaixão de ti. Algumas traduções dizem misericórdia. Porque é assim, irmãos. A gente fala muito em graça, né? Graça e misericórdia. Quem vem primeiro, a graça ou a misericórdia? Irmãos, eu coloquei aqui mas eu não posso votar. Nem voto nela, não dá para mim. Aí eu vou explicar o que é graça e o que é misericórdia. E aí vocês vão dizer o que vem primeiro. Misericórdia é Deus não te dar. Misericórdia, ou compaixão, misericórdia, é Deus não te dar o que você merece. Entenderam? Deus não te dá o que você. O que é graça? É Deus te dar o que você merece. Quem vem primeiro, igreja? A misericórdia ou a graça? Vou repetir, irmãos. Vou repetir. O que é misericórdia? É Deus não te dar. Deus não te dá aquilo que você merece. O que é graça? É Deus te dar aquilo que você não merece. Quem vem primeiro, igreja? Misericórdia. Irmão Beto, vem aqui, irmão Beto. Irmão Beto vai louvando. Eu não tive a felicidade de ver o irmão Beto louvando, mas fiquei sabendo que o irmão Beto, esse grande homem de Deus, o irmão Beto, vai louvar para mim. Irmãos, sabe o que eu gosto desse texto? Irmão Beto, Deus nunca concede. Está aparecendo também, cantando mais antes. Isso fala para todos. A gente fala muito em graça, né? Mas ninguém é merecedor, irmãos. Você que alguém aqui acha que é merecedor? Não é. Então, antes da graça, vem a dizer: Deus só te dá aquilo que você não merece, porque primeiro, como é que é? Deus só te dá graça, aquilo que você não merece, porque primeiro ele precisa da sua. O irmão Beto vai louvar para a gente. Eu quero terminar, irmãos, a mensagem dizendo o seguinte: proclame em Decápolis. Proclame em Decápolis. Fale o que Deus tem feito com a sua vida. Você não precisa passar por uma experiência tão dramática, tão radical. Porque, irmãos, se não fosse Deus controlando a mente humana, a sociedade estaria dentro na situação. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, então permita nessa manhã que a tua mente seja controlada pelo Espírito de Deus. Porque os demônios não terão isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Claro que não foi comum.
alguma coisa que está prendendo. Prendendo, irmãos. Alguém que precisa ser liberto. Quantos aqui, irmãos, ainda precisa ser liberto de algum vício? De alguma coisa que tem te distanciado de Deus, que te tem afastado de Deus? O pecado de estimação. Talvez alguma coisa que os irmãos da igreja não sabem, mas você sabe. Eu oro a Deus, irmãos, por libertação. Que Deus me liberte. Para que eu seja 100% o que Deus quer que eu seja. Quantos aqui precisam de uma libertação? É isso. Deus, Ele estende graça, porque primeiro Ele estende misericórdia. Vamos ficar em pé. Pode deixar o somzinho da música, que é o ambiente. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós aprendemos a Tua palavra. Nós sempre aprendemos a Tua palavra. Aprendemos, Senhor, que talvez, irmãos, em mim ainda existe alguma coisa que me prende. Mas Jesus continua o mesmo. Ele tem poder de libertar. Ele tem poder de restaurar. Ele tem poder de transformar. E que possamos ser, Senhor, testemunhos vivos do que o Senhor tem realizado na nossa vida. Que mesmo que não abrimos a boca, as pessoas vejam. Que mesmo que não carregamos uma Bíblia debaixo do estudo bíblico, mas que as pessoas vejam. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma serva de Deus. Que possamos testemunhar. Se somos tímidos, se não queremos
pegar o microfone, temos dificuldades, mas que a nossa vida seja o maior exemplo de que Tu é um Deus que existe, e que tem poder, e que trabalha na vida dos teus filhos. Que fofoca, que más intenções, nada venha denegrir, porque argumento nenhum é capaz de colocar em descrédito uma vida verdadeiramente transformada. Obrigado, Senhor, porque aprendemos que o Senhor estende a tua graça, porque o Senhor primeiro derrama a tua vida. Que Deus abençoe a todos nós, que abençoe essa igreja, a liderança dessa igreja, nós